Amy estava descansando em casa quando sua professora a visitou subitamente. Acontece que a professora também se solidarizava com esta infortunada estudante. Ela implorou repetidamente ao diretor. Após esforços persistentes, o diretor finalmente concordou em não expulsar Amy. Assim que Amy resolvesse seus assuntos pessoais, ela poderia retornar à escola. A leniência da escola deu a Amy nova motivação para se tornar uma mãe responsável. Amy se matriculou na aula pré-natal do hospital. Cada gestante se apresentou uma por uma. Após ela terminar sua introdução, a sala ficou completamente em silêncio. Todos olharam fixamente para Amy. A professora rapidamente bateu palmas para quebrar o constrangimento e todos voltaram à realidade. Após a aula, vendo outras gestantes sendo buscadas e deixadas por seus maridos, Amy sentiu uma pontada de inquietação. Percebendo isso, a professora a confortou. Mesmo sendo jovem, contanto que você esteja disposta a se esforçar, você pode ser uma mãe qualificada, mas em relação aos assuntos da vida, você realmente precisa pensar cuidadosamente. Reiko foi à casa de Ryota para devolver a carta de promessa. A mãe de Ryota escaneou a seção de assinatura vazia e perguntou se ela estava insatisfeita com o preço. Se for o caso, posso aumentá-lo ainda mais. Mas Reiko respondeu: isto não é algo que o dinheiro possa resolver. A mãe de Ryota respondeu com um escárnio. Só uma dona de casa diria tamanha tolice. Vocês mulheres dependem unicamente de seus maridos e não têm noção da importância do dinheiro. Você realmente acredita que o amor sozinho pode criar um filho? Uma menina de 14 anos não tem discernimento. É aí que nós, mães, devemos tomar decisões por elas. No entanto, você seguiu os caprichos tolos de sua filha, levando-a ao erro em tão tenra idade. As duas mães se confrontaram sobre visões de criação, cada uma aparentemente com pontos válidos. No entanto, os resultados deixaram ambas um tanto insatisfeitas. Voltando para casa naquela noite, Reiko colocou o acordo de promessa diante de sua filha, já que ela havia escolhido seu próprio caminho. Este assunto realmente deveria ser decisão dela? Após lê-lo, Amy afirmou que assinaria mesmo sem este incidente. Ela nunca teve a intenção de que Ryota assumisse a responsabilidade. Seus pais respeitaram sua decisão, mas seu pai recusou-se a aceitar os 20 milhões de ienes da mãe de Ryota. Aceitar esse dinheiro mudaria a natureza da situação. Fumiya queria preservar o último resquício de dignidade da família. Além disso, ele e a mãe dela ainda podiam cuidar da criança em seu ventre sem o dinheiro. Amy concordou com as palavras de seu pai, mas também tinha um pedido. Assim que atingisse a idade legal, ela queria trabalhar para sustentar a criança. No entanto, ela não tinha ideia por onde começar a procurar emprego. Ela esperava que o pai pudesse ensiná-la a abordar o mercado de trabalho. Seu pai concordou de bom grado, mas por enquanto o mais importante era que Amy descansasse em casa, cuidasse de sua gravidez e se esforçasse para dar à luz um bebê saudável. Com lágrimas nos olhos, Amy assinou o acordo. A partir daquele dia, o pai da criança não teria mais conexão com ela. Fumiya levou o acordo para a casa de Ryota, mas a mãe de Ryota não estava em lugar nenhum. Fumiya disse a Ryota: assinamos o acordo, mas não queremos um único centavo de você. Ryota ficou completamente confuso. Após abrir o envelope e ver seu conteúdo, ele correu para confrontar a mãe. Ele exigiu saber por que ela havia feito aquilo. Sua mãe explicou: é tudo por você. Se não traçarmos uma linha clara agora, será tarde demais após o nascimento do bebê. Um Ryota abatido chegou à porta de Amy. Ele queria explicar a Amy que não sabia de nada daquilo, mas lembrando-se das palavras anteriores de Amy sobre nunca mais se verem, Ryota optou por honrar o acordo. Em vez disso, ele vagou para um lugar que eles haviam visitado juntos e ficou lá perdido em pensamentos. Coincidentemente, a Mimi passou por ali após terminar a aula de paz, avistando aquela figura familiar na passarela, lutou desesperadamente contra a vontade de sair do ônibus. No último momento, ela conseguiu conter-se. Mesmo assim, ela abaixou a janela e gritou em direção a Ryota. O ônibus se afastava cada vez mais, até que a figura de Ryota desapareceu da vista. Só então Amy desviou o olhar. Após sair do ônibus, flocos de neve começaram a cair do céu. Ela puxou seu vestido de noite mais apertado ao redor de si. Mas então uma dor surda começou em seu estômago. Ela tentou ir para casa, mas depois de apenas alguns passos, a dor a deixou incapaz de ficar de pé. Amy finalmente caiu na estrada. Seu pai a levou às pressas para o hospital. O médico disse que a condição de Amy estava estável, mas a dor abdominal não era um bom sinal. Ele aconselhou a internação imediata. Afinal, ela era tão jovem, ainda em sua fase de desenvolvimento. Certas complicações eram inevitáveis. Daqui para frente, suas emoções devem ser protegidas de qualquer estresse. Junko correu para dentro do quarto, freneticamente, urgindo seu filho a fazer as malas e ir embora. A empresa estava agora enfrentando uma crise de dívida. Na manhã seguinte, uma multidão de cobradores de dívidas havia de fato se reunido em sua porta, mas Junko já havia levado o filho e se registrado em um hotel. Ela confortou o filho e, ao fazê-lo, confortou a si mesma.
Amy também recuperou a consciência no hospital. A gravidez havia causado uma elevação perigosamente alta em sua pressão arterial. O médico aconselhou a hospitalização imediata para a May. O esforço físico da gravidez excedeu em muito as projeções iniciais. Se a pressão arterial dela permanecesse descontrolada, o parto poderia ser perigoso. Reiko lutou para dizer: então devemos interromper a gravidez para salvar Amy. O médico os tranquilizou: eu protegerei mãe e criança. Reiko seguiu o conselho do médico e internou a filha na enfermaria. Seu irmão mais novo trouxe flores. Seu tio e tia também entregaram um ursinho de pelúcia. Amy ficou encantada com os presentes, mas então seu desajeitado tio deixou escapar algo que não deveria. Ele mencionou a agitação na casa da família de Ryota, embora Reiko tenha interrompido rapidamente. As suspeitas de Amy já estavam despertadas. Confrontada com as perguntas persistentes de sua filha, sua mãe não escondeu a verdade. Apesar das instruções do médico para manter Amy emocionalmente estável, nenhum segredo dura para sempre. Sabendo da agitação na casa de Ryota, Amy ficou compreensivelmente profundamente preocupada. Seu pai a confortou, explicando que grandes empresas como a de Ryota inevitavelmente enfrentavam tempestades. As coisas poderiam não ser tão ruins quanto imaginado. Ele a tranquilizou, lembrando-lhe que eles não estavam mais conectados a ele. Ele também lembrou do compromisso que ela havia assinado. Sua hesitação constante não é boa para a criança, acrescentou. No entanto, Amy permaneceu profundamente preocupada por Ryota. A situação na casa de Ryota era de fato terrível. Para levantar fundos, Junko até se ajoelhou diante de investidores. Sua compostura anterior não havia sido nada além de uma fachada forçada. Vendo sua mãe em tal angústia pela primeira vez, Ryota não conseguiu conter as lágrimas. Depois que os investidores saíram, Junko rapidamente fez as malas. Ryota não pôde deixar de insistir para que a mãe parasse de se esforçar tanto. Ele não precisava de uma mãe que fosse presidente de empresa, nem precisava de uma vida de luxo e extravagância. Ryota insistiu que sua mãe não precisava mais lutar, porque ele já estava crescido. Ele poderia trabalhar duro para ganhar dinheiro e recompensá-la. Mas Junko sentiu que seu filho ainda tinha um longo caminho a percorrer. Enquanto isso, Amy recebeu uma nova colega de quarto. A recém-chegada não pareceu surpresa ao ver Amy. Em vez disso, ela expressou inveja por Amy poder se tornar mãe na idade dela. Mas no momento seguinte, seu estômago começou a latejar com dores de parto. Nenhuma posição trazia alívio. Ela estava encharcada de suor frio pela agonia. Amy perguntou nervosamente se deveria chamar uma enfermeira, mas a mulher, que já havia dado à luz 2 vezes, disse que estava acostumada. Neste momento, todas as mulheres eram iguais, fossem jovens ou velhas, casadas ou solteiras, ricas ou pobres, elas suportavam essa dor sozinhas. Antes que percebessem, Amy estava em sua 34ª semana de gravidez. Reiko havia largado o emprego para cuidar de sua filha imóvel em casa. Quando o marido chegou do trabalho, ela sugeriu tirar uma foto de família, pois na próxima vez que tirassem, não seriam 4 deles. Fumiya montou a câmera na porta e os dirigiu para a posição. 2 vizinhos passaram e ele educadamente pediu que passassem primeiro, mas os vizinhos apontaram e sussurraram sobre a barriga de Amy. A família agiu como se não tivessem notado. No entanto, enquanto Fumiya se abaixava para tirar a foto, lágrimas brotaram em seus olhos. Ele se recompôs e as enxugou. O clique do obturador capturou a felicidade de sua família de 4. No dia seguinte, Amy saiu para escolher roupas para o bebê. Enquanto se sentava à beira da estrada para descansar, uma dor aguda a atingiu no estômago. Ela rapidamente chamou a mãe. Embora ela não tivesse experiência com o parto, ela sentiu instintivamente que o trabalho de parto estava começando. Reiko abriu o calendário. Sua filha estava com 1 mês de antecedência. Ela correu em direção à localização de sua filha. Justo então, o editor de jornal aconteceu de passar. Ele perguntou ansiosamente se deveria chamar uma ambulância para a garota. Amy insistiu que estava tudo bem, dizendo que sua mãe chegaria em breve. Mas no momento seguinte, a condição de Amy piorou dramaticamente. Theo rapidamente pediu um táxi e perguntou a qual hospital ir. Com grande esforço, Amy tirou seu diário que continha o endereço do hospital. Depois de levar Amy em segurança para o hospital, Theo voltou para o táxi e descobriu o diário que ela havia deixado para trás. Reiko chegou ao hospital com o coração partido pelo sofrimento da filha. Ajoelhada ao lado da cama, ela encorajou a filha. Fumiya no trabalho estava distraído. Um colega, inconsciente da situação, perguntou se a filha dele tinha uma prova. Após o exame, o médico confirmou que Amy estava de fato em trabalho de parto. Embora 1 mês antes, ele instruiu as enfermeiras a se prepararem para o parto. O médico os tranquilizou que não havia necessidade de preocupação excessiva. Embora o feto provavelmente pesasse menos de 2 kg, mas tendo passado de 34 semanas, o bebê poderia sobreviver fora do útero. Ele prometeu fazer todo o possível para garantir o parto seguro de Amy. Justo então, o pai de Amy chegou. Ao se aproximar da porta, ele lutou para compor sua expressão.
A tez de Ami ficou cada vez mais pálida. Seus pais sentiram que algo estava terrivelmente errado. O exame do médico revelou uma placenta deslocada. Ami agora enfrentava perigo de vida iminente. O médico aconselhou a transferi-la imediatamente para um hospital de uma grande cidade, onde ela seria submetida a uma cesariana. A condição de Ami deteriorou-se rapidamente. A família inteira se reuniu ao lado de sua cama, segurando suas mãos e oferecendo encorajamento constante. Ambulâncias a levaram rapidamente para o hospital da cidade. Embora estivesse quase inconsciente, ela continuava a chamar o nome de Ryota. Vendo a filha ser levada para a sala de cirurgia, as lágrimas de sua mãe finalmente transbordaram. Fumiya ligou com urgência para Ryota para realizar o desejo de sua filha, mas a linha permaneceu sem resposta. Justo então, Teal chegou e deu ao pai de Amimi o endereço de Ryota. Ele havia visto o caderno de Ami e descoberto as fotos de cabine de Ami e Ryota, juntamente com as anotações sinceras que ela havia escrito. Teal sentiu um profundo remorso por sua campanha de difamação anterior contra Ami. Ele resolveu fazer algo por esta garota corajosa e resiliente, mobilizando todos os recursos do jornal. Ele finalmente rastreou o endereço de Ryota. Logo depois, a professora da turma de Ami chegou. Ela entregou a Reiko um caderno cheio de votos de felicidade dos alunos, embora muitos tivessem inicialmente se oposto. Neste momento crítico, todos se uniram para torcer por ela. Fumiya rastreou Ryota usando o endereço. Embora tenha encontrado Ryota, ele foi rechaçado, assombrado por credores. Ryota já estava muito nervoso. O jovem frágil não se atrevia mais a assumir a responsabilidade. Enquanto isso, através dos esforços de médicos e enfermeiras, o bebê foi finalmente entregue em segurança. Mas a condição de Ami permaneceu crítica. Seu corpo subdesenvolvido sofreu uma hemorragia maciça durante a cirurgia. Os médicos não podiam prever se ela sobreviveria. Após uma noite de tratamento de emergência, Ami estava fora de perigo imediato, mas permaneceu inconsciente. Quando ela poderia acordar ainda era desconhecido. Fumiya observou sua filha em coma, suas emoções fora de controle. O médico explicou que o parto inerentemente carregava riscos. Tudo o que podiam fazer agora era esperar em silêncio. Justo então, um médico se aproximou. Ele informou aos pais de Amimi que a condição do bebê havia se estabilizado, mas Fumiya disse que não estava com cabeça para isso. Sua filha ainda estava deitada na cama do hospital, sua vida por um fio. Reiko, no entanto, insistiu em ver o bebê. Esta era a criança pela qual sua filha havia lutado tanto para trazer ao mundo. A caminho da sala de parto, eles souberam pelo médico que o bebê pesava apenas 1.600 gramas. Reiko não pôde deixar de se preocupar que isso era apenas metade do peso de um recém-nascido médio. Vendo o bebê, ela não conseguiu conter as lágrimas. Isso representava o sacrifício de sua filha e a continuação da vida. O médico disse que o bebê era notavelmente forte, respirando por conta própria, apesar de um peso tão pequeno. Parecia que a criança havia herdado a força e a coragem de sua mãe. Os dias se passaram em um borrão. No entanto, a Mimei não mostrava sinais de recuperar a consciência. Então, inesperadamente, Ryota, que havia desaparecido por tanto tempo, veio procurá-los. Olhando para Ami inconsciente na cama do hospital, a culpa o dominou, e ele hesitou em se aproximar. Era tudo culpa dele ela estar naquele estado. Mas naquele momento, Ami pareceu sentir o remorso de Ryota e mostrou um fraco vislumbre de despertar. Ryota virou-se e fugiu, incapaz de encarar a Mimei, mas Fumiya insistiu. Você deveria pelo menos ir ver o bebê. Ryota chegou ao berçário neonatal, olhando para a pequena vida na incubadora. Seus olhos se encheram de lágrimas sem olhar para trás. Ele fugiu em disparada, correndo de volta para aquele apartamento alugado e caindo aos pedaços na frente de sua mãe desalojada. Ryota continuou repetindo que Ami havia dado à luz uma filha. Ele queria que sua mãe enfrentasse a realidade. Mesmo que eles falhassem, o que poderia ser feito? Pelo menos ainda estamos vivos. Esse é o nosso tesouro mais precioso. Enquanto isso, Ami finalmente recuperou a consciência. O médico se aproximou de Ami com uma bomba tira-leite. Embora a ferida da cesariana ainda latejasse fracamente, Ami tinha que começar a amamentar seu bebê, porque o leite materno era o melhor alimento para a criança. No entanto, não importa o quanto Ami tentasse, mesmo fazendo caretas de dor, nenhuma gota de leite saiu. Acontece que, após suportar o calvário do parto, ela havia dado apenas o primeiro passo. Ami lamentou que não estava apta a ser mãe. Vendo isso, o médico rapidamente confortou Ami. Muitas mães não produzem leite materno, mas seus bebês ainda crescem saudáveis. Talvez o corpo dela esteja muito fraco após a cirurgia. Com descanso adequado, ele virá. Ryota procurou um repórter, expressando seu desejo de assumir suas responsabilidades como pai. Ele esperava que o repórter pudesse ajudar a recomendar um emprego. Teal retrucou. Você ainda não se livrou de sua natureza de pirralho mimado. Em um país desenvolvido como este, contanto que você esteja fisicamente capaz e saudável, que emprego você não pode fazer? Se você realmente quer sustentar seu filho por conta própria, você deve pessoalmente lidar com a busca de emprego.
Este é também o seu primeiro passo em direção à maturidade. Embora Ryota não tenha conseguido um emprego durante esta visita, as palavras do repórter foram a maior ajuda. Ami continuou tentando amamentar seu bebê, mas mesmo usando cada grama de força, nenhuma gota saiu. Justo então, sua mãe entrou com boas notícias. Ela agora poderia ver o bebê. Ami ficou radiante, mas insistiu em ir sozinha. Afinal, este era o seu primeiro encontro com seu filho. De repente, Junko chegou ao hospital. Talvez as palavras de seu filho a tivessem dado coragem. Na frente de Reiko, ela rasgou o acordo de promessa em pedaços e puxou um envelope de presente. Este é um pequeno presente para a criança, ela disse. Não é muito. Reiko voltou à realidade e tentou devolver o dinheiro, mas Junko já havia partido. Naquele momento, Ami, parada do lado de fora do berçário neonatal, não tinha conhecimento disso. Um médico se aproximou e a confortou. Entre, seu bebê está esperando por você. Olhando para o recém-nascido na incubadora, a inexperiente Ami sentiu-se um pouco aturdida. O médico ao lado dela explicou. Você pode achar isso incrível, mas mesmo que o bebê tenha acabado de nascer, ela já consegue reconhecer quem é a mãe dela. Depois de ouvir isso, Ami lentamente colocou a mão na incubadora. O bebê realmente agarrou a mão de sua mãe. Naquele momento, Ami não conseguiu mais conter as lágrimas. Ela finalmente entendeu o significado de uma mãe criando um filho. Ela ficava murmurando, obrigada. Palavras destinadas à sua filha, mas também à sua própria mãe. A essa altura, ela já havia escolhido um nome para o bebê. O nome simbolizava o céu azul. Ela ansiava por caminhar com ela sob a profunda extensão azul. O médico também explicou a condição atual do bebê. Nascida um mês prematuramente, ela não conseguia se alimentar sozinha ainda e dependia de uma sonda de alimentação para nutrição. Além disso, o peso do bebê era muito baixo. A alta era impossível até atingir 2.500 gramas. Ami perguntou ao médico o que ela poderia fazer. O médico sugeriu que ela se concentrasse em restaurar sua própria saúde primeiro. Se ela tivesse leite materno, seria o ideal. Dessa forma, o bebê poderia crescer mais rápido, mas Ami não conseguia nem mesmo uma pequena coisa para seu bebê. Justo quando ela se sentiu desencorajada, uma única gota de leite materno caiu em sua mão. Ela a tocou em descrença e era real. Fora da enfermaria, Fumiya também soube do dinheiro do presente. Ele achou difícil de acreditar que Junko já estava profundamente endividada. Então, de onde ela havia tirado tanto dinheiro? Reiko sentiu que algo estava errado e foi ao apartamento alugado de Junko para devolver o dinheiro do presente. Em vez disso, ela encontrou Junko inconsciente no banheiro. Ela havia pretendido acabar com a vida dessa maneira, tendo comprado várias apólices de seguro de grande soma anteriormente. Os pagamentos não apenas quitariam suas dívidas, mas também garantiriam o futuro de Ryota. Felizmente, ela foi descoberta a tempo e sobreviveu. Ryota observou sua mãe frágil na cama, observando que era a primeira vez que a via dormindo. Sua mãe havia trabalhado do nascer ao pôr do sol diariamente para ganhar dinheiro, e quando criança, Ryota até pensava que ela não precisava dormir. Junko, acordada, explicou que sua decisão de tomar as pílulas não foi impulsiva. Se ela não morresse, o futuro de seu filho seria destroçado. Essa era a última coisa que ela poderia fazer por ele como mãe. Mas Reiko contestou, Ryota não será feliz sem você. Enquanto isso, os pulmões do bebê ficaram infectados com bactérias. O médico jurou fazer todo o possível. Ami só podia esperar ansiosamente do lado de fora da porta. Então Ryota se encontrou. Ele confessou seus sentimentos a Ami e declarou que não frequentaria o ensino médio, mas começaria a trabalhar, porque pretendia criar essa criança com Ami. Reiko chegou justo então. O bebê havia se recuperado completamente graças ao tratamento do médico. Todos se regozijaram ao voltarem para a casa de Ami. Ryota expressou seus planos. Fumiya deu um passo à frente para objetar. Embora consintamos que nossa filha tenha a criança, isso não significa que aprovamos o relacionamento de vocês. Junko foi direto ao ponto, dizendo ao filho para ir para casa. Vocês dois podem ter tanta certeza agora, mas em menos de 2 anos vocês se arrependerão disso. Ami insistiu que seus corações jamais mudariam. Junko retrucou. Ninguém nunca disse que vai mudar no começo. Você continua dizendo que vai criar esta criança, mas tente levar o bebê para passear e veja se alguém abençoa vocês. Ami permaneceu firme em seu amor pelo bebê e por Ryota. Vendo isso, Junko calou a boca, o tempo voou e 1 mês depois, hoje era o dia da alta do bebê, Ami tinha tudo preparado para a pequena. Sob os olhos atentos da equipe médica, Ami pegou o bebê em seus braços. O médico observou que, embora o bebê ainda estivesse leve agora, o rápido ritmo de crescimento logo pareceria esmagador. Ami respondeu lentamente. O bebê já parece pesado agora. No entanto, neste dia crucial, Ryota não estava em lugar nenhum. Acontece que ele havia encontrado um emprego e estava se esforçando incansavelmente para assumir suas responsabilidades. Junko também parecia inspirada por seu filho. Embora sobrecarregada por dívidas maciças, ela não recorreu à autodestruição.
Recuperando sua confiança, ela resolveu dar a volta por cima. Com isso, chegamos ao fim. Esse drama nos ensina que ninguém está imune a erros. O foco deve ser em como a adolescente, Mickey, e sua família lidam com a situação, e não em punir o erro. O amor vence o estigma. A decisão da mãe de Mickey de apoiar incondicionalmente a filha e o neto, mesmo diante do julgamento da sociedade, é o pilar da história. A sociedade precisa de mais empatia. A série expõe a crueldade do ostracismo e do bullying sofrido por Mickey, sublinhando que a responsabilidade final é da comunidade em proteger e guiar seus membros mais vulneráveis.